e flexionar Repara. livremente. De facto, vou mostrá-lo se achares bem. Tal como diz a Helena, são muito flexíveis. Vejam, com um dedo. Hein? Claro que conseguimos. Desta forma evitamos as roçaduras, bolhas e feridas que, como já sabemos, são muito frequentes quando caminhamos muito. Além disso, quanto pesam? Pesam muito Não pouco, pesam não é? absolutamente nada, são super leves. Parece que não tenho nada nas mãos. Sim, pesam muito pouco para maior comodidade e para reduzir o esforço ao caminhar. Tem também uma palmilha de pele autêntica. Eu tenho os calçados e a verdade é que é como ir sobre... Tens cara de felicidade, nota-se Sim. que estás cómoda. Sim, sem dúvida. Porque é como ir sobre uma nuvem. Nuvem? Sim. A palmilha de pele de que estamos a falar permite uma regulação natural da temperatura e também da umidade, e assim temos o pé seco durante todo o dia. Claro, além disso, estas palmilhas adaptam-se ao pé e absorvem os impactos como se fossem um amortecedor. Isto é muito importante porque a cada passo que damos, o peso do pé recai sobre os pés, os tornozelos e os joelhos, e estas palmilhas vão fazer com que os pés não sofram tanto. Claro, com as palmilhas de pele dos sapatos Great Comfort, os seus pés e articulações vão estar sempre bem protegidos e os elásticos das laterais fazem com que sejam facílimos de calçar e descalçar. Estamos a falar destes elásticos. Sim, porque não têm atacadores, nem velcro. É muito simples, porque além disso adaptam-se melhor à sua fisionomia, porque claro, cada pé tem uma largura diferente. Sim, e repara, já que o tenho aqui, vamos falar do salto. Porque, como podem ver, tem um pequeno salto em forma de cunha com a altura perfeita. A altura recomendada para distribuir a pressão do corpo e para proteger os pés e as articulações, e que estiliza a silhueta. Sim, sem dúvida. Claro, estilizam como se levasses um salto pequeno e tal como já dissemos, não tem somente estes elásticos laterais, tem também uma forma que proporciona um maior conforto, inclusive para pés mais largos, e proporcionando também um ajuste perfeito ao pé. Ou seja, Helena, estás muito cómoda, acho que ficou bastante claro, hein? E vamos falar também de segurança, Sem dúvida. porque a sola é antiderrapante. E que significa isso? O que quer isto dizer? Que o chão pode estar molhado. Sim. Ou acaba de limpar a casa. Tanto em casa como fora, porque pode suceder em qualquer sítio. Uma pequena rampa na rua, não é verdade? Podemos resvalar. Isso terminou. Repara no que vou mostrar Sim. para aqui, que estou mais perto da câmara. Reparem na sola. Como podem ver, tem um design totalmente antiderrapante. O que significa muito mais segurança. Porque Muito são os seguros. sapatos cómodos, que vão cuidar das suas articulações e que, além disso, são antiderrapantes. Bom, Não falaste em nenhum inconveniente. não, porque não tem. São super cómodos. Com os sapatos Great Comfort vai caminhar comodamente todos os dias, sem renunciar à moda. E para que possa desfrutar deles o quanto antes, vamos dar-lhe todas as facilidades. Vai poder consegui-los por um preço irrepetível. Antes custavam 45€ e agora vão ser seus por apenas 30€. E ligando para o número de telefone que aparece no ecrã, totalmente gratuito, entrando na nossa web, galeria.pt, com 30% de desconto, podem conseguir estes sapatos deslumbrantes, seguros e os mais cómodos que podem encontrar, não é? Por isso, já sabem, liguem já. Vamos ver, isto é um simples raminho, mas que leva ao seu tempo, não é? Antonina e Jan salvaram centenas de judeus do gueto de Varsóvia após a invasão nazi da Polónia. Deram a todos a esperança para fazer da vida um novo jardim. O Jardim da Esperança. Domingo à noite, na RTP1. O Joker é um concurso que reúne alegria, piadas inteligentíssimas e muito dinheiro. O Joker faz parte da vida de muitas famílias em Portugal e é com felicidade incontida que lhe digo que estamos de volta com novos episódios e com o prémio máximo de sempre de 50.000€! Não perca novos episódios do Joker aqui na sua RTP1. Joker, de segunda à sexta-feira à noite, na RTP1. Chefes com estrela Michelin a trabalhar em Portugal viajam pelo melhor da nossa mesa.
Um lavagante, sim senhora. Pronto. E começa o serviço. Estrelas que vão abrilhantar o céu de qualquer boca. Preocupação número 1, provar. Esta semana, Pedro Lemos. Vocês não queiram saber a vida que eu levo. Senão não criam outra. Mesa portuguesa, com estrelas, com certeza. Vamos à cozinha? Segunda-feira, logo a seguir ao telejornal, na RTP1. O amor a Portugal está à prova na RTP. Olhos nos olhos. Já levei quase do sim. Com os capitães de equipa. Rima com guitarra, mas é uma... Os convidados. Pissarra, por Nogueira. Vou ligar para o Monteiro. Chute 50 pés. A Filomena Cautela. E o Vasco Palmeirim. I Love Portugal. É o amor mais quente deste verão. Domingo à noite, na RTP1. Quem é que disse que os cowboys já não existiam? Nesta terra, há sempre uma estrelinha que te guia. Longmire. De segunda à quinta-feira, à noite, na RTP1. Virou, minha Manuela? Tu tens respeito! Tu tomaste debaixo da torre! Tem tu respeito! A minha irmã não é como tu! Ela nunca há de ser como tu! Mas não, eu sou pior, não sou? Não estava a contar vê-lo por aqui. Também não estava a contar estar cá. Nunca mais o vemos, Laurinda. Já não há nada aqui para nós, Terra Nova, último episódio. Esta quarta-feira, logo a seguir ao telejornal, na RTP1. Bem-vindo ao Todas as Palavras e bem-vindo de novo à Biblioteca Municipal de Oeiras, onde vou hoje conversar com Mário de Carvalho sobre o seu mais recente livro de contos, Epítome de Pecados e Tentações. Mas antes disso, deixo com Suzanne Kellman numa entrevista de Ana Daniela Soares. No livro Uma Janela com Vista sobre os Telhados, Suzanne Kellman conta-nos uma história de coragem, de resiliência e de sobrevivência passada na Holanda durante a Segunda Guerra Mundial. Well, Suzanne, thank you very much for accepting this interview. Oh, thank you for having me. Well, this book is based on a true story. Yes, it is, yes. A story of courage and survival. Yeah, exactly. Yeah, very brave people in Holland during that time. We are talking about the Second World War, and the Nazis invaded Holland. Yes, they did. They invaded Holland, and very quickly Holland was overtaken in a few days, you know, the whole of Holland. But, well, a lot of people didn't accept that very well, and they made the life of the Nazis a truly hell. Yeah, they did. They actually, there was a lot of people, the good Dutch, the German called the good Dutch, they were the people who, that fell in line, but there were a lot of people that weren't the good Dutch, that basically made Nazis' lives hell, you're right. One of the main characters of this book is a professor, a teacher from the university, and, well, he has to do something to save a student, and it puts his life in danger. A lot of people can make a difference when the evil is taking everything. I think this is the message of your book. Yeah, and also that everybody's important. Like, this man has so many things about him that are wanting in the world. He's very reclusive, and yet he's able to do this very heroic act because he finds a kind that of strength. Anti-hero. He becomes a hero because of the circumstances.
Yeah, exactly. I love writing about quiet people who do extraordinary things. One of the main character is her niece, his niece, Ingrid. Yes. And Ingrid, yes. Ingrid is the character that shows the other side of all this. Yeah, I wanted to have one character in there that was pro-Nazi so that we could see that point of view, and also just not that that's a great point of view, but also just to see why what propelled people to do that, what made them think that that was okay. And so I thought she was an important character to have in the story. In the beginning of our conversation, I've said this is based on a true story. Could you share with us that moment? When did you find out about all this? Okay, so we don't know the exact person this happened to, but we found the story about 20 years ago. My friend found it in a Holocaust museum. It was on a little tiny plaque, and it was very small amount of detail about what this man did. And it was so compelling what he did that I just felt that I had to write about it. And we don't know much about him, so a lot of it is fictionalized, but somebody did actually do all the things that this man did. So I think that's important to realize that people did extraordinary things under extraordinary circumstances. Well, he hides a Jew on his attic. Right. And he takes the Jew in, and then the Jew becomes very ill, and he has to do something very dramatic in order to save the man's life. Yes, well, we can say he has to get sick too, so he can get the medicines. But he actually because he couldn't take the Jewish person out into the world because he would have been obviously arrested, that actually contract the disease himself, so he can get the medicine for both of them. This part is true, Suzanne. Yeah, this part is true. This part is true. Yes, that's the part that's true. And we have a very we have a very courageous woman too, Hannah. Hannah, yes, I love her. She's one of my favorite characters. Why? And she's just because she's keeping everything together. She's all of us as a woman. She's taking care of her mother, she's taking care of her students, and she's kind of not thinking of her own love, her own self. And she ends up also being very courageous and finding the courage inside herself to be a hero as well in a different way. She actually she transports explosives for the resistance, which is something she'd never imagined doing in her life. And so she ends up doing this amazing thing as well. And I thought it was important to see all these different points of view from very ordinary people doing these extraordinary things. The young Jew is confined to this attic for a few years, and ironically, we were a few months ago also confined to our homes. A very different context, of course, also dangerous, but very different. But a lot of people had a huge difficulty in staying at home, and. Well, but this shows us that if our survival depends on just being at home, well, we have to manage, we have to do it. And that's what this young Jew does. Yeah, exactly. I think that when these things happen, we just have to do what we have to do. And same with the pandemic. We have to do what we need to do to save lives. And if you think about it, this man contracts a disease. All we have to do is stay home. So it's not as hard as it was during that time. So absolutely, you've got to find what you need when you need it to do what you need to do. Well, Suzanne, you said that Anna was one of your favorite characters. What's the others? Well, I do love the Cuckoo, who is the lady in the resistance. She is someone that we meet and we see her do extraordinary things. And I try to pull as many names from real people. I use their first name. I don't use their whole name because it's not their story. Violet. But I try to find people just so that to honor them in a small way. So my characters in most of my books have been resistance fighters. All the resistance fighters in this were based on names of people that were resistance fighters, because I just felt that was important to just in this small way, to do that. When you were doing the research for this book, what's the most surprising thing that you have discovered?
I think I was surprised at how much the Jewish people did. You know, when the Holocaust happened, so many people left. Over 200,000, I believe, people left during the Holocaust to the camps. You know, and only 5,000 came back in the Dutch Jews, which is incredible. So they lost so many people, and 30,000 people were saved by people like this who hid them in attics and barns and underground. And I thought, wow, these people that were very quiet, that were starving, it was during the hunger winter, managed to save a whole nation of Jewish people by hiding them. And I thought that was an incredible story, and I'd not really heard that story. And so that was what kind of blew me away when we were doing the research. Well, thank you very much, Suzanne. Thank you very much for having me. Suzanne Kelman, autora do livro Uma Janela com Vista sobre os Telhados. Eu tenho a ideia de que mesmo as coisas sérias não são para levar excessivamente a sério, não é? E que, enfim, nas relações humanas e nos conflitos que surgem todos os dias, nestes relacionamentos, há sempre qualquer pontinho de ridículo. Podemos sempre encontrar, digamos, uma porta que nos leva, não digo ao riso, mas pelo menos ao sorriso e à distância em relação a certo tipo de comportamentos. No céu de verão, uma nuvem de boca aberta engole outra mais pequena. Eis um dos poemas de Billy Collins integrados na antologia bilingue Contra Sinos de Vento, que reúne haiku do poeta americano, traduzidos por Francisco José Craveiro de Carvalho. Nesta edição do lado esquerdo, com prefácio de Stuart Blazer, tropeça-se no espanto das imagens, assim como no inesperado e na beleza das pequenas coisas. Outros versos de um poeta também versado no espanto e em lugares insondáveis estão em A Matéria Escura, o mais recente livro de Jorge Sousa Braga, publicado pela Assíria Alvim. Alerta o poeta, em nota final, que alguns destes poemas foram construídos com base em notícias de jornal. E, no entanto, estamos aqui diante do grande tudo ou do grande nada. Contaminadas pela matéria do poema, até as notícias de jornal podem ser eternas. Epítome de Pecados e Tentações, uma edição da Porta Editora para o mais recente livro de Mário de Carvalho, reúne 11 contos sobre relações e a teia intrincada em que sempre nos envolvem. Olá, Mário, bem-vindo ao Todas as Palavras. Como está? Em 2016, com Ronda das Mil Belas em Frol, já se focava, muito antes também, mas de uma forma mais direta, nas relações entre homens e mulheres, tema que agora retoma. É terreno fértil para a ficção este? Sem dúvida. É a relação mais fascinante que há, esta relação entre homem e uma mulher. Há sempre qualquer coisa por descobrir, há sempre qualquer coisa que nos surpreende, há sempre qualquer coisa que está a mais ou que está a menos, e é qualquer coisa que não joga bem, não é? Que não se conjuga perfeitamente. Bem, isso dá, como é óbvio, muita matéria para especular, para especular em termos de ficção narrativa. As diversas mulheres, os diversos homens, os diversos tipos de relações, tudo isto é um mundo fascinante, que eu já abordei, de certa maneira, na Ronda das Mil Belas em Frol, e a que volto, numa outra perspectiva, neste livro também. Sim, esta perspectiva aqui é mais uma perspectiva feminina, ou seja, vemos muitas vezes o lado, quase que entramos no pensamento de algumas das mulheres que circulam por este livro. Foi mais difícil, foi mais desafiante para si, uma vez que o Mário é homem? Sim, quer dizer, tive que adivinhar alguma coisa, mas penso que, apesar de tudo, as personagens estão bem conseguidas e são credíveis, apesar do esforço que me deram para as construir. O Mário, regra geral, recorre sempre à ironia para caracterizar as relações entre as suas personagens, nos romances também. É uma lente que usa para observar a realidade, permite-lhe criar distanciamento. O que é que a ironia lhe traz nos retratos que vai fazendo nos seus contos e nos seus romances? Sabe, eu tenho a ideia de que
mesmo as coisas sérias não são para levar excessivamente a sério, não é? E que, enfim, nas relações humanas e nos conflitos enfim, que surgem todos os dias nestes relacionamentos, há sempre qualquer pontinho de ridículo. Podemos sempre encontrar, digamos, uma porta que nos leva, não digo ao riso, mas pelo menos ao sorriso e à distância em relação a certo tipo de comportamentos. Não me é difícil, penso eu, encontrar esse lado, digamos, um bocadinho, às vezes, burlesco, às vezes satírico das situações. Eu enfim, procuro jogar com ele. Também que aflige um bocadinho uma certa seriedade monástica, não é? De que eu prefiro afastar-me. Por outro lado, estas relações homem-mulher são relações, enfim, vivas, ricas, portanto, às vezes tumultuosas, que não podem, penso eu, que não podem ser sujeitas, enfim, a uma esquadria pré-definida e rígida, porque estão sempre a escapar-nos coisas, não é? Sim. E há sempre coisas que, enfim, que nos fazem pensar e muitas vezes que nos fazem sorrir também. E às vezes que nos fazem sofrer também, não é? Pode acontecer, uma vez por outra. Estas personagens, curiosamente, são como, ou adotam a atitude também, e essa atitude de distância, também de quem as criou, ou seja, do escritor, porque elas também se resguardam desse lado mais dramático, chamemos-lhe assim, ou mais trágico, que pode existir quando as pessoas se relacionam. Foi uma opção sua não contar aqui aqueles romances terríveis que acabam sempre numa grande tragédia? Bem, o livro não é voltado para o trágico. Note que eu penso que se me aplicasse nisso era capaz também de escrever uma coisa com outra tonalidade. Claro. Mas não, quer dizer, aquilo que me interessou foi de facto esta inconsequência, não é, do relacionamento homem e mulher no que tem na sua complexidade e na sua variedade, não é? Interessou-me isso. E também passar por várias idades e várias situações. Temos um caso de praia, temos um caso de uma pessoa que já tem alguma idade e que rememora, não é? Mas também vai tendo os seus contactos e vai tendo os seus empenhos, não é? No momento, enfim, há uma variedade muito grande de situações. Procurei agarrar o problema por vários ângulos, digamos assim. Sim. O livro, curiosamente, começa com uma citação de Catulo, é citada em epígrafe, cita-o em latim. A citação diz-nos: odeio e amo. Como isso é possível, talvez perguntes. Há sempre este lado também nas relações amorosas, de este lado irascível e de ódio. Mas com certeza. Mas com certeza. Então, nas relações amorosas muito fortes, muito intensas, em que, digamos, todos os sentimentos são jogados e são apostados, aparece também muitas vezes, digamos, essa tonalidade da desconfiança, da ira e até da raiva. E é curioso como se pode amar profundamente uma pessoa, estar profundamente apaixonado por ela, ao mesmo tempo sentir raiva por certos aspectos do seu comportamento. Eu penso que este livro procura dar também essa complexidade, essa complexidade e essa diversidade de sentimentos. Não sei se foi bem conseguido ou não, mas penso que consegui, que procurei estar dentro dessa complexidade. E conseguiu, certamente. Às vezes até nos revemos em alguns destes casos, ou pelo menos em parte de alguns destes casos que nos conta. Muito obrigada, Mário. Epítome de Pecados e Tentações, uma edição da Porto Editora, para este novo livro de Mário de Carvalho, que nos revela que o amor é universal, mas tem muitas nuances. Obrigada. Obrigado. Despeço-me com o protesto, para não destoar dos tempos que correm, tempos em que os protestos se multiplicam e são necessários. Neste que tenho comigo, que foi escrito e desenhado por Eduarda Lima e publicado pela Orfeu Negro, tudo começou quando um pássaro deixou de cantar. O silêncio propagou-se por todo o reino animal. E não só. Seria sinal de descontentamento? Descobrirá quem se demorar nestas páginas que nos inspiram, pela cor, pelo traço, pela mensagem.
Já sabe que as emissões de Todas as Palavras estão disponíveis na RTP Play e na página do programa no Facebook. Tenha boas leituras.